Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Guinaipe e vamos falar da choradeira de Florentino Pérez na última coletiva que ele convocou, né, para falar sobre essa temporada que foi um grande fracasso para o Real Madrid, né? Começou com expectativas altas, a chegada de Xabi Alonso, a expectativa de que depois de um ano não bem sucedido com o Ancelotti para encerrar essa passagem que foi vitoriosa, 2 La Ligas, 2 Champions, né? Que eles pudessem ali, sobre o comando de um técnico renovado, um trabalho de longo prazo, quem sabe. Mas acho que o fracasso do Xabi Alonso, que obviamente para mim não é mal culpa dele, né? Ele revela muito do cenário meio que assim complicado que está dentro do vestiário do Real Madrid, de que é um vestiário que os jogadores têm poder demais, assim, eles basicamente demitiram o técnico porque não gostaram dele, porque não gostavam das exigências, das táticas dele, né? E aí o que acontece? Veio o Arbeloa, um cara que claramente não tem um preparo ou altura para estar num comando de um clube desse tamanho, e óbvio que novidade, né? Deu errado, a temporada do Real Madrid foi um fiasco, né? E ainda pode ver o Barcelona não só ser campeão, mas se ganhar os últimos 3 jogos, ser campeão com 100 pontos, né? Superar a melhor campanha da história do Real Madrid. Eu não sei se o Barcelona já teve campanha de 100 pontos, vocês me corrijam aqui, mas assim, né, tipo, eu não me lembro de campanha de 100 pontos do Real Madrid. Acho que a melhor foi a do Mourinho com 99 pontos, né? E há mais chance do Hansi Flick conseguir isso, né? E não há mérito do Barcelona em fazer isso. Uma campanha que até agora é de 30 vitórias, um empate e 4 derrotas. Uma baita campanha de La Liga, né? O demérito é que a La Liga tirou de 16 a 18 pontos. Foi o que ele falou. Roubaram a gente. Ele deu uma de Donald Trump, né? Essa você pode escolher, Imperador Palpatine ou Donald Trump, né? Porque o Donald Trump fica toda hora chorando que a eleição que ele perdeu pro Joe Biden em 2020 foi fraudada, né? Tipo, ele estava no poder, eram os republicanos organizando tudo, mas ele perdeu. As eleições que ele ganhou, quando os democratas tinham a presidência, né? Aí, tipo assim, os democratas, quando estavam no poder, não quiseram fraudar. Mas quando os republicanos estavam lá, eles conseguiram. Sabe-se lá como. É a verdade, é um discurso de um péssimo perdedor, né? Que não aceita que perdeu. E aí o Florentino não foge muito disso. E aí ele vai do Donald Trump, eu não queria aceitar, tipo, se a La Liga não tivesse roubado, o Real Madrid teria a melhor campanha da história deles. Com esse futebol meia-boca que a gente tá vendo com o Arbeloa, o Real Madrid, com 18 pontos a mais, né, ele estaria agora beirando 100. Assim, vocês acham que esse é um time de 100 pontos? Vocês olham para esse Real Madrid e falam, isso aí é um time de 100 pontos, né? E aí a gente tem a situação do Imperador Palpatine, né, que ele fica falando da saúde dele, né? Que ele não tá doente, esse tipo de coisa, né? É igualzinho o Imperador Palpatine no episódio 3. O atentado contra a minha vida me deixou ferido e deformado, mas a minha vontade e determinação jamais esteve tão forte. Eu não sei se foi desse jeito que ele fala, né? Mas ele fala quase que a mesma coisa. Eu tô muito bem de saúde, ninguém me tira daqui. Eu não sei se ele chegou a falar que não sai de lá nem morto, né? Eu não cheguei, eu não acho que chegou a esse ponto, né? Que eu vi algumas posts saindo, eu não sei se é verdade, mas ele falou que tá bem, que a empresa dele tá dando muita grana, e aí ele fala que o Real Madrid é dos sócios, etc, né? Tipo, assim, o Real Madrid é dele, desde que ele virou presidente, né? Tipo, a maneira que ele tomou, assim, ele controla a diretoria do Real Madrid é um negócio bizarro, né? Tipo, é um clube, uma presidência, mas parece propriedade do Florentino, né? Aí ele fala que vai convocar novas eleições, né? Do jeito que ele montou toda essa questão de diretoria lá do Real Madrid, que todo mundo também, um monte de gente envelhecida e soberbo igual ele, né? Aí a gente vê que ele vai ganhar, tipo, igual o Coreia do Norte, igual lá a Rússia, né? Com as eleições para inglês ver. Então, assim, eu olho pro Florentino Pérez, né? E vejo um cara que, assim, não quer aceitar a derrota. Aí depois vai lá falar de Casa Negreira, porque isso virou carta, né? Tipo, alguma coisa deu errado, Casa Negreira, né? Tipo, o que aconteceu lá entre 2011 e 2018, ainda muito mal explicado, né? Etc. E virou a carta para justificar qualquer coisa que está acontecendo agora. Tipo, aconteceu entre 2011 e 2018. Somos em 2026 e perdemos a La Liga. Caso Negreira, né? Aí virou essa coisa, né? Tipo, não tô dizendo que é grave, que não é, tipo assim, porque, como eu disse, tem muito pouca coisa explicando, né? Aí vai falar que vai na UEFA, né? Eu acho engraçado, né? Agora a UEFA importa, né? Porque há pouco tempo atrás ele soltou aquela lá de fazer na Superliga e queria dar um golpe na UEFA, fazendo a competição continental que ele controlava, né? Porque quem ia controlar a Superliga era ele, né? Aí o que acontece, né? Ele vai falar lá essa questão da UEFA, né? De que o Real Madrid, se depender da UEFA, vai acabar em 2 anos. Se eu não fizer a Superliga, o Real Madrid acaba em 2 anos. Esse discurso já deve ter uns 6 anos. Agora, já temos 5, né? Foi em 2021 que ele tentou fazer essa palhaçada. Mas a questão que a gente coloca é... Ele foi usar aqueles argumentos ridículos dele, né?
Ele usou também a pior coisa do mundo que existe para justificar uma mudança no esporte, os jovens, né? É igual o Domenicali, toda vez que ele vai falar algo na Fórmula 1, ele tem que falar dos jovens, né? Como se, assim, você tivesse que sacrificar toda a legião de fãs que fizeram o futebol ser o que é, né? Dos mais velhos, de idade média, né? Em detrimento do que uma geração de TikTok está fazendo, né? Tipo, e não é todo jovem que detesta o esporte, a Fórmula 1, coisa do jeito que ela é. Entende? Isso vale para o futebol, vale para a Fórmula 1, vai para tênis, vale para qualquer coisa. Aí a gente vê a situação do Florentino, né? Ele vai levar o caso à UEFA. A UEFA vai fazer o que com isso, gente? A UEFA vai fazer o quê? Tipo, isso é um caso judicial no momento em aberto, que a UEFA vai julgar, etc. Vai levar lá todos os documentos. Óbvio que isso pra mim é só pra tentar falar que ele vai fazer alguma coisa, etc. Mas aí ele fala lá, tipo, eu ganhei 7 La Ligas, eu devia ter ganhado 14, né? Porque me roubaram 7, cara. Quais? Me digam quais La Liga eles roubaram de você? Entende? A do ano passado, o Real Madrid mal disputou o título, apanhou do Barcelona nos 4 jogos que enfrentaram eles. Eles roubaram a do ano passado. Entende? É muito discursinho assim de um cara que tá chilicando, porque tá 12 temporadas sem título, obviamente vai receber críticas, porque ele tem culpa nisso, gente. Ele achou que, olha, não preciso contratar zagueiros reservas, não preciso contratar meio-campistas reservas, só preciso do Mbappé. Colocou todas as expectativas de que o Madrid ia continuar dominando o futebol, contratando um atacante e um time que já tinha um grande ataque. Não é que o Real Madrid estava mal das pernas no ataque, né? Ele estava ótimo no ataque. Ele podia reforçar o meio-campo com a saída do Kroos? Não fez, né? Podia, aí depois teve a saída do Modric, vai lembrar. Poderia ter reforçado a zaga, que está precisando de ajuda? Não fez. Ele contratou o Trent Alexander-Arnold, mas assim, não era a maior necessidade do time naquele momento. Então, é bizarro. É assim, é um cara que fica usando a aura, os títulos para justificar isso, né? E aí, é aquele negócio, a hora do Real Madrid, certo? Que no Bernabéu, eu lembro do ano passado contra o Arsenal, né? Os 90 minutos do Bernabéu são muito longos, né? E no final ele perdeu no Bernabéu também, se não me falha a memória, né? Foi um negócio bem feio. Então, assim, o trabalho do Real Madrid nesses últimos 2 anos, no mercado de transferências, foi pífio consertar as lacunas do elenco. O Barcelona mal pode contratar. O Rafinha não teve o mesmo ano da temporada passada. O Lewandowski já deu claros sinais de declínio. E ainda assim o Barcelona é campeão com antecedência, né? Tipo, isso é um vexame pro Real Madrid. Aí na Champions ele fala, não, o árbitro garfou a gente, né? Porque aquela expulsão do Camavinga, etc. Tipo, o Camavinga tinha um amarelo, ele não precisava fazer aquela falta, ainda mais com o Real Madrid perdendo. Então, assim, ele tem que também culpar os jogadores deles, responsabilidades para eles, né? Os jogadores são muito responsáveis por isso, até pela pirraça que eles fizeram por causa do Xabi Alonso, porque a metodologia era diferente, etc. Não quis bancar um técnico que já mostrou qualidade antes e ficou cedendo o que o elenco queria. É o Real Madrid, eles podem contratar outros jogadores se eles não estão satisfeitos, né? Assim, quanto que vai pagar tanta grana, tanto salário para eles? Quem eles venderem, eles usam dinheiro para investir no elenco e muita gente vai estar, obviamente, ali implorando, de qualidade, muita gente está implorando para estar no Real Madrid, para estar jogando bem lá. E o cara, tipo assim, ele fez o clube refém da vontade dos jogadores. É patético. E ele não quis aceitar que errou no mercado de transferências, ele não quis aceitar que errou na maneira que ele geriu o elenco e tá aí, né? Vai fazer esses discursos, não quer aceitar as derrotas. No final, a arrogância dele e essa soberba só pode gerar mais uma temporada bem sucedida para o Barcelona. Porque esse é o risco maior, né? O Barcelona, com as loucuras do Florentino, né, a arrogância dele, caminha para ganhar mais uma La Liga desse jeito, né? Óbvio que ainda é muito cedo para cravar o que vai acontecer na próxima temporada. O Barcelona vai perder o Lewandowski, é o que tudo indica. O Rashford não sei se vai continuar. É um jogador que foi produtivo essa temporada, mas não dá para cravar que ele fica, né? Então, assim, não dá para saber o que vai ser o Barcelona no próximo ano, verdade. Mas, olhando pro Real Madrid, a bagunça que briga de vestiário, ele fica irritado que a briga vazou. O problema não é a briga, é que vazou na imprensa, né? Ele atacou, acho que até uma repórter que é mulher, etc. Mas aí eu não quero entrar tanto em detalhe, né? Que eu entendi mal ainda ali o negócio, o contexto que ele usou, eu não quis falar tanto isso. Mas a questão da briga, porque ele tá irritado que vazou, gente, a era digital. As pessoas sabem das coisas. Qualquer coisa que você fizer, você peida no elevador, eles vão saber quem é. Então, assim, não dá para você ficar achando que as pessoas não vão descobrir na era digital informações como essa. Então, para mim, o Real Madrid está sofrendo de soberba e arrogância e não saber perder. Ganhou 15 Champions, meus parabéns. São 76 edições da Champions. Em 61 edições, o Real Madrid não ganhou. A cada uma que ele ganha, 4 ele está perdendo. Então, ele tem que saber perder. Se você não souber perder nessa situação, tipo, olha, numa competição que eles ganharam muitas Champions. Assim, é um negócio insano. 15 Champions é bizarro, é mais que o dobro do segundo lugar, mas ao mesmo tempo, o Djokovic ganhou lá 24 grandes slams do tênis e perdeu um monte.
os últimos, quantos, sei lá quantos, né? Foram 9, ele perdeu. Perdeu os últimos 9 Grand Slams, o último que ele ganhou foi lá em 2023. Ele tem que saber perder, não? O Nadal perdeu um monte de grandes anos de carreira, o Federer também. Muitos grandes torneios para outros tenistas extraordinários. Ele vai ficar com desculpinha ou ele vai saber perder? Porque no esporte você tem que saber ganhar e saber perder. E tem hora que você vai perder. Você não vai ganhar todas as batalhas dentro do esporte. No esporte você ganha e você perde. Se você não sabe perder, você vai ter dificuldade de ganhar em alguns momentos. Porque você vai ter que saber olhar para si mesmo e entender a sua responsabilidade nessas ações. Se o Real Madrid se recusa a olhar para si e entender os seus próprios problemas, porque o time tem problemas com todos os outros times do mundo tem, aí, meu amigo, a situação pode piorar ao invés de melhorar, porque essa choradeira, no final, só reforça que o Real Madrid está sendo um mau perdedor nessas circunstâncias todas e que o Florentino Pérez é incapaz de olhar para os erros dele, né? Só usando o que ele já fez no passado, sendo que agora a situação exige mudança e ele não parece capaz de fazer tais mudanças. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.